Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo da obra da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Estamos na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Estava aqui bebendo a água. Isso. Ela me chamou, quase me engasguei. Ela faz de propósito. Eu nem percebi. Vamos lá. Olha só. Estamos estudando o livro Momentos de Saúde e Consciência. Já estudamos a primeira parte e agora na segunda parte, no segundo capítulo, Conhecimento e Consciência. Eduardo, a partir do 5º parágrafo nós vamos estudar hoje. Então vamos nós aqui. Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte: essas manifestações procedem originariamente do eu espiritual e são trazidas da erraticidade, como nós tínhamos lido no programa anterior, que é esse período entre vidas. A gente está dando uma recuada aqui para retomar essa ideia. Onde ele se encontrava antes da reencarnação. Por tal razão, o conceito do arquétipo coletivo, do mesmo Jung, que tentaria explicar a crença, em vez de haver surgido no indivíduo e transmitido às gerações sucessivas, tem a sua causalidade na origem espiritual da vida, que permanece em germe no processo da evolução até o momento quando assume forma e expressão na consciência atual. Quer dizer, essa herança que nós trazemos é uma herança espiritual. O Jung, discípulo de Freud, ele entendia que isso seria transmitido de geração a geração, talvez até dentro de uma ideia de que muitos cientistas têm em relação à genética. É como se fosse uma memória genética passada de geração a geração. E Joana diz que, na realidade, essa memória que nós trazemos é do eu espiritual, né? Não está no corpo físico, é um eu espiritual. É a memória do espírito nas diversas vidas, nas diversas existências, Miranda. É como se fosse a caixa preta do nosso voo evolutivo. Porque tudo o que aconteceu conosco até chegar aqui está impresso. E a partir do momento que essas lembranças vão ficando cada vez mais remotas lá para trás, elas vão justamente para o inconsciente profundo, né, Eduardo? Exatamente, a memória do espírito. Porque tudo que nós já vivemos, isso é até complicado para se entender, né, se você não refletir mais profundamente. Nós já tivemos, as pessoas pensam assim, como é que pode isso? Nós já vivemos incontáveis existências reencarnatórias. Como é que pode eu lembrar do que eu vivi há séculos, milênios atrás? Na realidade, o espírito, ele armazena toda a memória, toda. Só que, quando a gente reencarna, o nosso cérebro ele não seria capaz de suportar tamanha carga de informação. A gente iria enlouquecer. Mesmo desencarnados, o espírito não lembra de todas as encarnações anteriores dele. Somente espíritos puros, somente espíritos no mais alto grau da evolução é que têm a condição de rememorar o seu passado. Porque eles têm equilíbrio para isso. Então, mesmo que a gente desencarnasse hoje, eu, Eduardo, a Miranda, só continuaríamos lembrando como Eduardo e Miranda. Sim. E, eventualmente, com o auxílio dos benfeitores espirituais, eles poderiam nos mostrar alguma coisa... Em caso de necessidade. Em caso de necessidade de encarnações anteriores. Basta ver no livro Nosso Lar, quando a dona Laura, que era mãe do Lísias, ela ia reencarnar, ela conversa com o André Luiz e ela fala que ela só teve acesso porque ela tinha que fazer a preparação da nova encarnação dela, o planejamento. E aí os benfeitores pediram que ela lesse primeiramente, né, sobre 300 anos antes, né, os últimos 3 séculos de existência dela. E depois de ler, ela ia fazer uma regressão de memória dentro desses 3 séculos, 300 anos. Aí eu pergunto para vocês, o que são 300 anos na vida de um espírito? Quase nada.
E ela relata que ela não foi advertida pelos benfeitores que ela não teria condições de ver algo Não ultrapassasse, né? anterior a esse período, porque ela não suportaria. Então, e Dona Laura é um espírito equilibrado, né? Quem lê o livro Nosso Lar vê que Dona Laura dá conselhos assim maravilhosos a André Luiz, uma mulher muito lúcida, e ela não tinha condições de rememorar antes de 3 séculos. E mesmo esses 3 séculos que ela ia ver, seria sob supervisão espiritual, e primeiro ela ia ler, para se familiarizar com o que aconteceu e depois a regressão. Por quê? Uma coisa é você ler uma história. Outra é você fazer uma regressão e reviver aquela história com toda a sua dramaticidade, com todas as imagens. É como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Então nós trazemos conosco, desde eras remotas, tudo que vivemos. Porém, guardados devidamente dentro do nosso inconsciente espiritual. Protegidos, né, pelos mecanismos da lei de Deus para que a gente não enlouqueça. Porque se já é difícil a gente lembrar do que nós sabemos desta vida, você imagina a gente carregar o peso de muitas existências em que nós fomos pessoas bem diferentes daquilo que somos hoje. Então, não tínhamos os mesmos valores, né? Então, assim, o que Joana está explicando é que para alguns pesquisadores como Jung, eles traziam essas hipóteses, e que existem até hoje, de que, na verdade, nós trazemos uma memória genética, que passa de geração a geração. Esses genes, eles contêm a nossa própria informação de toda a história desde a humanidade. Porém, apesar de ser uma tese respeitável, Joana deixa claro que, na verdade, não está no corpo, não está no gene, está no espírito, está no eu espiritual, como ela coloca aqui. É interessante, porque uma das figuras que nos auxilia a compreender isso é a ideia do iceberg, né? A ponta de gelo que está acima do nível do mar é o que nós estamos agora trabalhando, realizando, e mesmo assim tem coisa que no dia a dia vai ficando esquecido. É por isso que às vezes você passa por um acúmulo de experiências nessa atual encarnação e gera um caldo lá para dentro que uma hora você precisa da ajuda de um terapeuta para arrumar as prateleirinhas e ver aquilo que você pode melhorar ou ajustar ou aproveitar o que fez de bom, não é? Mas a pedra de gelo que está abaixo do nível do mar, ela vai cada vez mais entrando na profundidade do oceano e aí fica mais distante. Você querer mexer no que está lá na ponta, na base do iceberg, seria loucura. Não teria condições mesmo. A gente não dá conta nem dessa vida. Vamos lá. Continuando, Joana diz o seguinte: necessariamente, através dos tempos, os espíritos missionários, portanto, mais evoluídos, tomaram esses princípios e os desdobraram, apresentando-se nas várias formas de crenças e religiões, com os cultos compatíveis ao estágio cultural de cada época, povo e raça. À medida que são aprendidos os seus profundos significados, desvestem-se das fórmulas desnecessárias e passam à posição ética de comportamento em relação à vida, a si mesmos e ao seu próximo. Eles permitem uma plena integração da criatura com o seu Criador, consigo mesma e com o outro ser, sem cuja identificação a felicidade se lhe torna impossível. Quer dizer, ninguém pode ser feliz sem estar, né, em sintonia com o Criador, com o bem, com os benfeitores espirituais. Não há paz. Por isso que existem em muitas pessoas, talvez você que esteja aí agora nos ouvindo, o que se chama de vazio existencial. A pessoa diz assim: a minha vida é vazia. Eu sou vazio de sentimentos, eu sou vazio de emoções. A minha vida não tem significado. E realmente, sem Deus, a nossa vida não tem o menor sentido. Aí a pessoa vai dizer assim: mas eu vou à igreja, mas eu vou ao centro. Mas não é somente uma questão de dizer que vai à igreja ou vai ao centro. Porque estar num local, por uma questão de hábito, por uma questão de estar perto de pessoas amigas, não quer dizer que aquele local, que aqueles conceitos entraram em nossos corações. A gente pode passar a vida estudando o Evangelho de Jesus.
Mas se nós não trazermos esse evangelho para dentro da alma, para dentro do coração, vamos continuar vazios. Jesus tinha uma frase que ele dizia isso, até lembrando os profetas antigos: esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. É exatamente o que acontece conosco. A gente fala muito em Jesus, a gente prega o nome dele, a gente fala dos ensinamentos dele, mas, como ele mesmo disse, não me tem no coração, Miranda. É interessante, porque nós vamos ver que a misericórdia divina, sabendo como fomos gerados, criados e a que estamos destinados, nos oferece todos os recursos necessários para que nós possamos fazer a nossa jornada evolutiva até o momento do encontro com Ele, não é? Essa unificação com o propósito que Ele tem para cada um de nós. E aí nós vamos observar, quando ele fala dessas crenças e religiões, com cultos compatíveis ao estado cultural de cada época, povo e raça. E isso precisa trazer para nós a reflexão desses momentos que nós estamos vivendo. Cada um de nós tem uma identificação específica, tem uma sintonia que nos é própria, né? E nós precisamos refletir isso em relação ao outro. Porque com o outro não é diferente, somos parte do mesmo processo de criação e a jornada evolutiva é semelhante. Podemos estar em degraus evolutivos diferenciados, com nível de compreensão e maturidade, mas temos o dever, e a nós que conhecemos o Espiritismo, a responsabilidade é maior. O dever de compreender, de aceitar. Você não precisa concordar, ir para a religião, pensar igual ao outro, mas saber que é uma necessidade do outro que tem que ser respeitada, precisa ser respeitada. Isso aí. Continuando aqui, Joana nos diz o seguinte: ninguém é realmente feliz a sós. O exílio voluntário, a solidão, constitui um método para a disciplina mental, moral e comportamental. Realizado, porém, o curso de domínio da vontade, a sua aplicação no cotidiano, no relacionamento humano, dirá da sua eficácia e dos resultados do tentame. Então, é uma estratégia equivocada, né, que muitos de nós, por vezes, achamos que é adequado, é a gente se isolar. Hoje em dia é muito comum as pessoas falando que querem se isolar, que não querem ter relação com ninguém. Não querem estar na casa espírita, porque as pessoas da casa espírita são todas desequilibradas, problemáticas, não querem estar perto da família, porque só tem problema e fofoca. E aí você entra numa ideia de que a melhor solução para a sua vida é o isolamento. E no máximo você vai adotar, né, os bichinhos, né, de estimação, seu cachorrinho, seu gatinho, para tentar ter uma companhia, né, porque a companhia deles é tolerável para você e é benéfica. E aí distancia-se de todas as outras pessoas e fica vivendo sozinho em casa ou, no máximo, com os animais. A participação dos animais em nossa vida diária é excelente, porque existe uma interação que chega a ser terapeuta, né? O animal, ele consegue nos envolver e nos chamar a atenção para coisas que nos faz relaxar, nos dá tranquilidade, e dessa forma nós auxiliamos também a eles com os bons tratos que nós oferecemos. Nisso, eles estão também aproveitando a relação conosco na sua jornada evolutiva. Mas fazer com que os animais substituam em nossa vida a participação dos seres humanos é fugir à nossa própria humanidade. E, ao contrário, nós precisamos sair desse grau de animalidade que ainda é tão visível em nós para viver a humanidade real e, com isso, auxiliar os próprios animais. Mas não precisamos fugir da nossa humanidade. Essa vida de celibato, essa coisa segregada, não é saudável. E o Livro dos Espíritos deixa muito claro, o homem é um ser gregário. É verdade que existem momentos na relação em grupo que se faz necessário você afastar-se um pouco, né, até para meditar, mas que isso não se torne uma coisa doentia e uma autoimposição para não lidar com dificuldades no relacionamento com os outros. A fuga, né, não vai trazer soluções. Essa solidão não vai nos fazer bem. A gente precisa entender, e eu concordo, né, com cada um de vocês que está aí nos ouvindo, que realmente conviver, né,
não é uma coisa fácil, nem dentro de casa, nem dentro da casa espírita, em lugar nenhum, porque a gente está vivendo um momento delicado, as pessoas estão muito alteradas, desequilibradas, raivosas, não tem sido fácil se relacionar, porém, é justamente nesse relacionamento, no dia a dia, que a gente vai colocando em prática aquilo que Jesus nos ensina, a tolerância, o não julgar, a compreensão e lembrar de uma coisa mais importante ainda. O lema da doutrina espírita, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Jesus entendia a caridade como ser bom para com todos, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Miranda. Esse é o nosso desafio, né? Para isso a gente tem que ser caridoso cada um consigo mesmo. E ninguém, se o planeta Terra é um educandário e a nossa família, a nossa atual existência é a sala de aula que nós estamos situados, aproveitar bem as oportunidades é o ideal. Mas sabemos que existem aqueles de nós que têm realidades emocionais tão sofridas que, sem perceber, entram nesse mecanismo de fuga. Por isso a necessidade da terapia com Jesus. Por isso a necessidade de, nem que seja uma vez por semana, nos reunirmos em um templo religioso, para ouvir mais alguém, acompanhar também as lutas do outro que não são diferentes das nossas, ouvir a mensagem do Cristo na compreensão de outros companheiros lá, para que a gente possa meditar e retornar para casa pensando, lembrando aquilo que foi comentado, aquilo que foi falado, o que foi exposto, para que durante a semana nós tenhamos oportunidade de valorizar as horas aplicando o que aprendemos. Vamos lá aqui então. Experiência não testada é adorno, que não merece confiança. Conhecimento não aplicado é informação, que ignora a finalidade. O ser humano é sociável, portador do instinto gregário para crescer no relacionamento com os demais onde quer que se encontre. Sem tal enfrentamento, os seus valores são desconhecidos e suas resistências certamente são fracas. Então tá aqui, a Miranda sempre fala isso, né, que nós somos seres gregários, né? Então ela diz, o ser humano é sociável, é portador do instinto gregário para crescer no relacionamento com os demais, onde quer que se encontre. Sem tal enfrentamento, né, vale a pena reler isso aqui, os seus valores são desconhecidos e suas resistências certamente fracas, Miranda. Pois é. Está tudo ao nosso alcance, né? Nós queremos ser felizes. Eu nunca fiz essa pergunta, quem quer ser infeliz? Para ter uma resposta positiva. Todos nós queremos ser felizes, mas para isso precisamos aprender. E Jesus, sabendo que é algo tão complexo para o nosso nível ainda, ele diz, a cada dia baixa o seu mal, querendo dizer, a lição é diária. A jornada começa em 24 horas. A execução do planejamento de um dia, as tarefas, os compromissos, o trabalho, mas também a certeza do amparo divino e a gratidão. Quando a gente começa a colocar gratidão em tudo que chega até nós, a nível de procurar ver o aspecto positivo e o lado melhor da lição, nós começamos a ter um pouco mais de tranquilidade para lidar primeiro conosco mesmo. Porque toda intransigência, toda situação tumultuada na relação com o outro reflete um nível de relação muito complicado, cada um consigo mesmo. Vamos nós. Diz Joana de Ângeles. O conhecimento da imortalidade conscientiza o ser para um comportamento ético elevado em relação ao seu próximo, tudo lhe fazendo conforme o padrão que lhe constitui ideal e que, por sua vez, gostaria de receber. Nesse sentimento de solidariedade se encontra a meta desafiadora que deve alcançar no processo evolutivo e de autoiluminação. Então isso aqui é fundamental. Eu sei que é difícil para quem está sofrendo, para quem está com depressão, para quem está com essa necessidade de isolamento, de não querer ter contato com o seu próximo. Eu entendo isso tudo. Porém, eu faço a reflexão. Olhe para aqueles que vivem no trabalho do bem. Daqueles que voluntariamente se colocam para ajudar. A gente percebe a felicidade dessas pessoas. A gente percebe o quanto que eles estão em paz. E tenho certeza que eles também têm problemas.
Porque quem está ali nas tarefas de caridade, de serviço voluntário, seja onde for e como for, também tem uma vida, também tem família, também tem problemas financeiros, tem problemas de saúde, seja consigo, seja com familiares queridos. Mas o trabalho no bem, ele fortalece. Ele faz com que a gente se sinta preparado para enfrentar as adversidades da vida, olhando de uma forma mais positiva, Miranda. Eu estava lembrando agora de uma música da tia Vilma. A melhor prece é o trabalho no bem. Vem trabalhar com Jesus, amigo, vem. Porque é justamente nessa experiência, nas experiências do dia a dia, que nós vamos amadurecendo, vamos descobrindo mais sobre nós mesmos e aprendendo mais com o exemplo do outro. Vamos lá? Vamos lá. Nesse sentimento de solidariedade se encontra meta desafiadora que deve alcançar no processo evolutivo de autodominação. Todo um esquema de projetos para tornar-se realidade apresenta-se a partir do momento em que a sua existência física adquire sentido, significado e finalidade, que não se interrompem com a morte orgânica, no seu incessante fenômeno de transformações moleculares. Então, todos os nossos projetos, né, ela diz aqui, esse esquema de projetos para tornar-se realidade, eles se apresentam a partir do momento em que a existência física adquire sentido. E vai continuar. Muita gente fala assim, mas eu já estou velho. O que adianta mais eu fazer as coisas, me esforçar? A gente vai morrer, o corpo físico, mas o espírito vai continuar a trajetória, Miranda. É isso que muitas vezes a pessoa não entende. A pessoa acha que morreu, não vai ter solução de continuidade. Sim, vai ter uma continuidade. Continuaremos a ser as mesmas pessoas e tudo que estamos fazendo agora, estudando, esforçando, trabalhando, vai se refletir positivamente na vida depois do além-túmulo aí. O desencarne, a morte biológica, não altera a situação, quer dizer, não passa a ser outra pessoa só porque saiu do corpo, não é? Não tem uma quebra. Na realidade, até o desencarne, com a assistência dos espíritos, o ideal é que ele vai sendo trabalhado para que não seja violento. Nós sabemos que existem até desencarnes violentos, mas a espiritualidade está de prontidão e faz um acolhimento tal que não fica tão impactante para quem está desencarnando. Só vai sofrer os impactos do desencarne violento quem precisa dele para se educar, não é? Justamente por isso, para despertar na realidade de espírito fora do corpo, sem traumas e sem choque, e também estar preparado para o despertar do outro lado e fazer essa leitura da vida. Então é algo que nós precisamos refletir. Querendo ou não, o ideal é que já tenhamos os dias da nossa vida no corpo físico cientes disso, de que nós estamos numa viagem e a qualquer momento precisamos retornar para o nosso país de origem. E chegando no país de origem, nós vamos avaliar como é que foi a viagem, o que é que nós aprendemos, o que nós conhecemos naquele país para o qual fomos. E dito isso, chegamos ao final de mais um programa, mas não se preocupem, semana que vem aqui estaremos dando continuidade aí nesse capítulo 2 da segunda parte, estudando o livro Momentos de Saúde e Consciência. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.